Começou. Bem, esse vídeo aqui que eu estou gravando é sobre a lista de desenho geométrico que vocês fizeram, né? E aí eu percebi na nossa última aula, que foi presencial, que vocês ficaram com uma série de dúvidas e dificuldades com relação à lista de desenho geométrico. Como não houve tempo, né, de resolver a lista toda durante o tempo de aula, eu fiz esse vídeo para a gente revisitar alguns exercícios que eu corrigi em sala e falar de outros que não deu tempo de corrigir, né? Não custa nada revisitar exercícios que eu já fiz a correção para vocês relembrarem como faz o exercício e o que foi que vocês se enganaram, né? O primeiro exercício da lista era qual seria a medida do lado de um quadrado cujo número que representa o seu perímetro é o mesmo que representa a sua área. Muito mais do que eu gostaria de alunos se confundiram nesse exercício, né? Não imagino porquê, imagino eu que talvez porque tenha se esquecido do que é o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Então, se eu tenho um hexágono, somando os 6 lados de um hexágono, o tamanho dos 6 lados de um hexágono, automaticamente eu tenho o perímetro desse hexágono, né? No caso aí, a figura é um quadrado de lado x, né? Essa figura é um quadrado, todos os lados dessa figura também medem x, né? Então, são 4 lados de tamanho x. O perímetro, ele é a soma dos 4 lados. Então, seria x mais x mais x mais x. Como eu não sei o valor desse x, a única afirmação que eu posso fazer é que o perímetro é 4x, né? 4 vezes o valor x que eu desconheço. Bom, mas a área é dado pela base vezes a altura. Então, multiplicando a base vezes a altura, eu vou ter x vezes x, que é igual a x quadrado. Então, a área dessa figura é x quadrado. Segundo o enunciado lá em cima, o perímetro, o valor do perímetro é o mesmo número do valor da área, né? É o mesmo número que representa as duas coisas. Portanto, eu posso afirmar aqui que perímetro e área são iguais. Se perímetro e área são iguais, o 4x vai ser a mesma coisa que o x quadrado, né? Um é igual ao outro. Portanto, perímetro é igual a área, então 4x é igual a x quadrado. O que eu tenho agora? Uma equação que eu posso resolver, né? Passo o x para o outro lado dividindo, né? Eu sei que esse x não é zero, por isso eu posso passar ele dividindo, porque não existe um quadrado com lado zero, também não existe um quadrado que tenha um lado negativo, então eu sei que é um número real e positivo, por isso eu posso passar ele dividindo para o outro lado. Por que eu estou falando isso? Porque não existe divisão por zero. Então, se existe a possibilidade do x ser zero, não poderia passar ele dividindo para o outro lado, né? X quadrado dividido por x dá x, e aí eu descubro que o x vale 4. Automaticamente, eu teria então... Opa, caiu tudo aqui. Josmar, o que foi isso? Um acidente muito louco. Voltou? Espera aí. Então, automaticamente, eu tenho um quadrado de lado 4, então é 4, 4, 4, 4. Somando tudo de perímetro, a gente tem... quanto que é? 16. Né? 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16. A área seria 4 vezes 4, que também dá 16. Está aí explicado bonitinho. Que é um quadrado cujos lados medem 4. O próximo, uma cadeira tem o seu assento na forma de um quadrado. Suponhamos que uma formiga, partindo de um dos cantos da cadeira, andou 3 metros para contornar todo o assento. Qual é a área do assento da cadeira? Bom, o que você tem? Um assento quadrado e uma formiguinha, que eu representaria por uma bolinha vermelha,
em um dos cantos do meu assento que é quadrado. Essa formiguinha vai dar a volta pelos 4 cantos da cadeira. Portanto, a formiga vai andar pelo perímetro deste quadrado, né? Vai cercar todo o perímetro do quadrado. Segundo o próprio enunciado, esse perímetro aí mede 3 metros. Então, o P de perímetro é 3 metros. Mas acontece que cada lado do perímetro tem uma medida que eu desconheço, que eu posso chamar de L, de lado, e eu sei que são 4 lados. Portanto, dividindo 3 metros por 4, eu vou saber o tamanho de um lado. Um lado mede 3/4 de metro, né? Como está ali na segunda linha, né? Lá em cima o perímetro é 3 metros, portanto o lado é 1/4 desse valor total do perímetro. Bom, a área de um quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado, né? Aqui, ó, lado vezes lado, lado quadrado. Se cada lado mede 3/4, então a área desse quadrado aí é 3/4 vezes 3/4. 3/4 vezes 3/4 vai dar 9/16, que em qualquer conta que você fizer, né? Pode ser até na calculadora se tu quiser, vai dar aproximadamente 0,56 metros quadrados. Precisava transformar em decimal? Não, podia deixar na forma de fração. Se você me respondesse que a área do quadrado era 9/16 metros quadrados, para mim já estava de excelente tamanho. Já considero que você acertou a questão. A questão 3 envolvia você calcular a área dessa figura. Essa figura é um pentágono irregular, né? Tem 5 lados. Na folha de questão de vocês, eu fornecia uma das medidas que aí no meu desenho eu não coloquei, que é, deixa eu puxar aqui uma canetinha, um pincel, que é esse cara aqui. Que lá na folha de questões estava escrito 5 centímetros. Eu não coloquei porque, sinceramente, isso não ajuda em nada. O que ajuda aqui? Você fragmentar essa figura aqui em figuras que você consegue calcular a área, né? Podia ser, como eu disse na sala de aula, um triângulo, 2 triângulos, um triângulo e um retângulo, um quadrado e um trapézio, enfim, você pode fragmentar essa figura de vários modos diferentes, né? Para responder essa questão, eu fragmentei do seguinte modo: eu quebrei em um triângulo e um retângulo, né? Aí podia ser outra coisa? Podia. Mas eu escolhi essas 2 formas aí para resolver. Bom, se eu tenho que o lado do meu retângulo aqui está com 3 centímetros, então do outro lado esse retângulo também tem 3 centímetros. Mas se a figura toda do outro lado mede 6 centímetros, então é sinal que o triângulo de cima também mede 3 centímetros. Usando esse mesmo raciocínio para a figura de baixo, você conclui que a parte de baixo do triângulo mede 4. Porque 4 mais 4 vai dar o 8 que está indicando lá embaixo, né? Então, se eu separar as 2 figuras, eu vou ter um triângulo retângulo cujos catetos medem 3 e 4 e um retângulo cuja base mede 8 e a altura 3 centímetros. Aí é só calcular a área. No caso do triângulo, a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base mede 4, a altura mede 3, então 4 vezes 3 dividido por 2, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. 6 centímetros quadrados é o pedaço que eu pintei de vermelho, que é a ponta da minha figura. A parte azul, que seria o retângulo, a fórmula para calcular a área de retângulo é base vezes altura, né? Então, eu tenho 8 vezes 3 e 8 vezes 3, 24 centímetros. Somando de volta as 2 partes, um tem 6, o outro 24, no total elas têm 30 centímetros quadrados de área, que é a resposta dessa questão, 30 centímetros quadrados de área. Questão 4. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 10 centímetros e o perímetro mede 22 centímetros. A área do triângulo em centímetros é quanto? Essa questão deu o que falar em sala.
simplesmente pelo fato de que vocês, ao resolver essa questão, vocês topavam com uma equação do segundo grau. Gente, coisa mais manjada do mundo é problema de... Deixa eu recusar uma chamada que estão me ligando no meio da gravação. Recusar. Recusar? Aí, pronto, saiu. Quer falar? Então, esse problema recaiu numa equação do segundo grau e assim, um monte de questões de matemática que não são de equação do segundo grau, por vezes recaem numa equação do segundo grau. E existem também um monte de questões de física que por vezes também recaem numa equação do segundo grau. Né? Nem tudo na vida é feito de equação do primeiro grau. Assim como às vezes vai aparecer questões com trigonometria. Faz parte. Se eu fosse desenhar essa figura, o que eu tenho? Uma hipotenusa um triângulo cuja hipotenusa mede 10 centímetros. E dois catetos aos quais eu não sei o tamanho. Chamei um cateto de A, chamei o outro cateto de B. O que eu sei? Se o perímetro desta figura, está escrito ali, mede 22, então A mais B mais 10 dá 22. Primeira informação que eu tenho. A outra informação que não é dada no enunciado, mas eu posso deduzir, é que pelo fato desse triângulo aí ser retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Se eu posso usar o teorema de Pitágoras, eu concluo que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado. Juntando as duas coisas, eu tenho um sistema para resolver, né? Como é que eu resolvo esse sistema? Bom, resolver esse sistema tem vários processos, né? Vocês aprenderam no mínimo 3, adição, substituição e equivalência. Eu farei pelo método da substituição, o porquê não dá para usar método de adição em problema de sistema quadrático. O que é um sistema quadrático? Aquele que alguém está elevado ao quadrado, ao cubo e por aí vai, né? O método de adição não serve. Ou você usa substituição ou você usa equivalência. Então eu tenho isso daí, que A mais B é igual a 12. Ah, mas não era esse valor. É porque eu peguei o 10, né? Era A mais B mais 10 é igual a 22. O 10, que é positivo, passa para o outro lado subtraindo, fica 12. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Bom, 10 ao quadrado é... perdão. O que eu fiz aqui? Ó? Esse B, está escrito lá, A mais B igual a 12. Eu pego esse B e passo para o outro lado subtraindo. Vai ficar A igual a 12 menos B. Peguei o B que estava de um lado da equação, passei para o outro. Quando eu faço isso, eu acabo isolando o A. O A está sozinho. A vale 12 menos B. Aí o que eu faço? Substituo isso na linha de baixo. Tem um Azinho lá na linha de baixo, vou lá e substituo. Se A está valendo 12 menos B, a linha de baixo vai ficar 12 menos B ao quadrado, mais B quadrado é igual a 10 ao quadrado. Agora eu tenho uma linha só do meu sistema que tem uma única letra para eu descobrir o valor de B. Né? O que te impede de resolver linhas de equações de um sistema, por vezes, é o fato da linha ter mais de uma incógnita. Eu acabei de jogar o valor da linha de cima na linha de baixo, de modo que eu eliminei uma das incógnitas. No caso, a incógnita A. Bom, B é 10 ao quadrado dá 100, então o que eu tenho é 12 menos B tudo ao quadrado, mais B quadrado é igual a 100. E aí, neste momento, você precisa se recordar do seguinte... de um assunto que vocês trataram lá no 8º ano, que eram produtos notáveis. Entre os produtos notáveis que a gente via no 9º ano, um deles era o trinômio quadrado perfeito, que é isso daí. Um número menos outro, os dois dentro de um parênteses e um quadrado lá fora. Ou um número mais outro e lá fora um quadrado. Isso são trinômios quadrados perfeitos. Para quem não lembra, um trinômio quadrado perfeito é isso aí, ó. A mais B, tudo ao quadrado. E aí,
Obviamente, vocês resolviam isso fazendo distributiva, né? Escrevia A mais B vezes A mais B, ambos com parênteses. Aí ficavam fazendo a distributiva, toda distributiva. E ao final do processo de distributiva, você descobria que A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado. Ou seja, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso era o trinômio quadrado perfeito. Ah, Josmar, mas o trinômio lá de cima é negativo, esse aqui é positivo. Verdade. Se você substituir esse trinômio por um negativo, o A menos B tudo ao quadrado, a única coisa que muda é que antes do 2AB tem um sinal de menos. Se olhar na outra versão era mais 2AB, agora é menos 2AB. É a única coisa que muda se você fizer um binômio, né, vezes outro binômio. Né? Dá isso daí que é o trinômio quadrado perfeito. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar essa regra aqui do trinômio quadrado perfeito negativo naquilo ali que está lá em cima. Quem é o meu A lá em cima? Lá em cima o meu A é 12. Quem é o meu B minúsculo lá em cima? Meu B minúsculo lá em cima, coincidentemente, é um B maiúsculo, né? Então vai ficar quadrado do primeiro. O primeiro é 12. 12 ao quadrado, 122. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro, que é 12, fica 2 vezes 12, que é 24. Vezes o segundo, que é B, menos 24B. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo lá em cima? O segundo é o B, então fica B ao quadrado. Né? Mais o B, que já estava fora dos parênteses aqui, né? Fora do parênteses na sequência, igual a 100. Pronto. Os primeiros 3 termos da segunda linha são o trinômio quadrado perfeito. Na sequência vem o resto da equação, mais b quadrado igual a 100. Deixa eu passar para o próximo. Bom, junto, quem eu consigo juntar, né? Eu tenho um b quadrado ali no fim com outro b quadrado. Então, se eu tenho 2 b quadrados, eu tenho um menos 24b, e se eu pegar aquele 100 que está ali em cima e passar para o outro lado subtraindo, vai ficar 122 menos 100. 122 menos 100 fica 22. Como eu tirei o 100 dali, o 100, né? Fica um zero. Portanto, aquilo que está lá no alto se transforma numa equação de segundo grau. Isso é uma equação de segundo grau, embora não se pareça com uma equação de segundo grau, porque você aprendeu a equação de segundo grau, onde a incógnita era um x. Mas se eu trocar o b por x, fica 2x² menos 24x mais 22. Ah, mas não é com x que você vai fazer a conta, você vai fazer a conta assim, com b. Tá? Do mesmo jeito que você fazia a conta com x, calculando o determinante da equação de segundo grau, depois calculando as raízes da equação de segundo grau. Né? Para quem não lembra, o que é o determinante de uma equação de segundo grau? É o famigerado do delta. Né? Você calculava o delta da equação de segundo grau, que era b² menos 4ac. Esse b minúsculo que está ali na fórmula do determinante, que é o delta, não é o b de lá de cima. Para quem não lembra, o A é o cara que aparece na frente da incógnita que está ao quadrado. O B é o cara que aparece na frente da incógnita que não está ao quadrado. E o C era o cara que não tinha nem incógnita nenhuma. Se você olhar a parte preta ali da equação, mensagens caindo do céu aqui. Se você olhar a parte preta, a minha senhora está me perguntando que horas eu saio. Sai da onde, Mar? Sai daqui, eu estou na escola. Então, se você olhar a parte preta, você vai ver que na frente da letra que tem um quadrado, eu tenho 2. Esse 2 é o meu A. Na parte da letra que não tem incógnita, que é o B que está ali, na frente tem um 24. Esse é o meu Bzinho. E o cara que não tem incógnita é o 22, que é o meu Czinho, né, da equação. Substituindo, vai ficar menos 24 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 22. Fazendo essa conta bonitinha, você vai descobrir que vai dar
576 menos 176, que é 400. Então, o determinante dessa equação de segundo grau dá 400. Usando o restante daquilo que vocês se acostumaram a chamar por fórmula de Bhaskara, que não é uma invenção do Bhaskara, né? A fórmula para resolver a equação do segundo grau é anterior à existência de um sujeito indiano chamado Bhaskara. Você vai lá e escreve ela, né? O famoso menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substitui os valores, né? Esse b maiúsculo que está do lado de fora da fórmula de Bhaskara é o b de fato, que seria o x, a incógnita da equação. Bom, então você vai lá e substitui. O bzinho da minha equação de segundo grau é menos 24. Mas como é menos b, menos com menos dá mais. Então vai ficar só 24 positivo. Mais ou menos a raiz de 400, que é o valor aqui do meu determinante, né, o delta, dividido por 2a. O a vale 2, então 2 vezes 2. Faz essa conta bonitinha e o que a gente vai ficar? Com 24, raiz de 400 é 20, né? 24 mais ou menos 20 sobre 4. Esse mais ou menos, como vocês estão careca de saber, não é mais ou menos. É uma conta mais e uma conta menos, que te levam às duas raízes da equação do segundo grau desse meu problema aqui. Então, você desmembrar. Fazendo a conta com o sinal de mais, eu vou ter 24 mais 20 sobre 4. Fazendo a conta com o sinal de menos, eu vou ter 24 menos 20 dividido por 4. Cada uma dessas contas leva a uma resposta diferente. Ou vai dar 44 sobre 4, ou vai dar 4 sobre 4. 44 sobre 4 dá 11 e 4 sobre 4 dá 1. Então, o meu B, que é o cateto daquele triângulo ali, ó, o triângulo amarelo que está ali do lado, ou B vale 11 ou B vale 1. Se o B vale 11, automaticamente o A vale 1. Por quê? Porque o perímetro deste triângulo, somando todos os lados, tem que dar 22. Se a hipotenusa mede 10 e o cara lá de baixo mede 11, está faltando mais 1 para dar 22, que só deu 21. Então, se o B é 11, o A é 1, certo? O A é 1 centímetro. Mas podia ser o contrário. O B, segundo essa resposta aqui, podia ser 1. Mas se o B vale 1, aí o A é quem vale 11. Tanto faz. Em ambas as possíveis respostas, você chega no mesmo triângulo, né? Um triângulo onde o cateto é 1 e o outro é 11, ou que um é 11 e o outro é 1. Mas é o mesmo triângulo, só mudou a posição, né? As duas respostas são a mesma resposta. Como eu quero saber a área do triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Uma base é 1, a altura é 11, dividido por 2, fica 11 dividido por 22, que dá 5,5 centímetros quadrados, que é a área desse maledito triângulo aqui. Questão 5. Num retângulo de perímetro 60, a base é 2 vezes a altura. Então, a área é... Bom, se a base é 2 vezes a altura, eu tenho uma base 2x, a altura é x, né? Um é o dobro do outro. O perímetro, segundo o exercício, é 60. Então, eu tenho que x mais 2x mais x mais 2x tem que dar 60. Então, x mais 2x mais x mais 2x dá 6x. Se 6x é 60, então o x está valendo 10. Porque 10 vezes 6 dá 60. Pronto, descobri o valor de x. X é 10. Portanto, esse retângulo aí do meu lado tem altura 10 e base 20. Se a altura é 10 e a base é 20, para calcular a área, basta fazer base vezes altura. 10 vezes 20, 200, né? Super simples esse exercício. O último exercício, se não me engano, é esse aí do octógono. Um octógono regular, cujos lados medem 1 metro cada um, está inscrito no quadrado abaixo. O octógono é a parte cor de laranja. Ele quer saber, ele, sou eu, né? Qual é a área do quadrado, né? E para isso, para resolver esse exercício, eu não tenho que me concentrar nem no octógono, nem no quadrado. Eu tenho que me concentrar no triângulo do canto,
entre o espaço do octógono e do quadrado. Se eu olhar para esse triângulo do canto, eu sei o seguinte: a hipotenusa mede 1 metro. A hipotenusa, como eu sei que a hipotenusa mede 1 metro? Porque essa hipotenusa é os lados desse octógono, e esse octógono, cada lado mede 1 metro. Portanto, essa hipotenusa aí mede 1 metro. Eu não sei a altura, o cateto, né, desse triângulo, mas eu sei que o outro cateto é igual, porque são iguais. Usando Pitágoras, eu vou ter que x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 1 ao quadrado. Mas 1 ao quadrado é 1. E x quadrado mais x quadrado são 2x quadrados. Então, 1 é igual a 2x quadrados. Passo 2 dividindo e descubro que x quadrado vale meio. Extraio a raiz dos dois lados e descubro que x é a raiz quadrada de meio. E raiz quadrada de meio racionalizando, né? Racionalizar é um ato que eu imagino que vocês lembram muito bem como racionaliza um valor. Você descobre que o x está valendo raiz de 2 sobre 2. Se um x, que é o catetozinho do meu triângulo, vale a raiz de 2 sobre 2, então eu tenho um catetozinho embaixo, que vale a raiz de 2 sobre 2, outro lá em cima, que vale a raiz de 2 sobre 2, e um no meio. Esse meio que está no meio é o lado do octógono, e eu já sei que o lado do octógono mede 1 metro. Estava lá no enunciado. Portanto, somando estes três, eu vou chegar no lado do quadrado. O quadrado mede metade da raiz de 2 mais a metade da raiz de 2 dá uma raiz de 2 inteira. Raiz de 2 mais 1 é raiz de 2 mais 1. Não posso somar um número inteiro com um número racional, né? Não tem como fazê-lo, né? Portanto, o lado do meu quadrado é isso aí. Como calcular a raiz de um quadrado? Lado vezes lado, né? Então, eu vou ter que fazer 1 mais raiz de 2 ao quadrado. Recai no mesmo problema que a gente discutiu nos exercícios antes. O trinômio quadrado perfeito. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aplicando o trinômio vai ficar 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes raiz de 2 mais o quadrado da raiz de 2. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 é 2. Raiz de 2 ao quadrado é 2. E aí eu ter 1 mais 2, que dá 3, fica 3 mais raiz de 2 metros, eu não coloquei a unidade de medida, mas é metro quadrado, porque o meu octógono tem os seus tamanhos em metros. Então, foi esta maravilhosa lista de exercícios de desenho geométrico. Por favor, se você ao término desse vídeo você ainda assim ficou com dúvida em uma das questões, anota, pelo amor de Deus, para a gente discutir ou no presencial, ou pelo Meet, ou me manda, sei lá, pelo WhatsApp, pelo chat, me manda a tua dúvida. Aí, dependendo do tamanho da tua dúvida, se for muito complicado, eu faço mais um vídeo, ou a gente resolve, a gente dá um jeito, a gente marca um jeito de resolver, ok? Deixa eu parar a gravação aqui. Tchau, povo.